Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBO Summit. Todas as semanas está trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está iniciando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. Nosso objetivo é realmente estar trazendo informações relevantes para você acelerar a sua carreira profissional. E no vídeo de hoje, eu quero trazer um pouco aqui sobre o que é o Listener. Eu vejo que muitos profissionais que trabalham, muitas vezes, acessando um banco de dados Oracle, não tem esses conceitos, né, do que é de fato o Listener e como que você realmente pode entender essa arquitetura do banco de dados Oracle. O Listener é um elemento fundamental que está dentro dessa arquitetura do Oracle Database que você precisa realmente saber, que você precisa realmente conhecer, tá? E nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho sobre o que é literalmente esse Listener, tá? Se você está gostando dessa série de vídeos, cara, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para que você não perca nenhum desses conteúdos e deixe sua dúvida também aqui embaixo desse vídeo, que quem sabe sua dúvida pode ser um tema de um próximo vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente falar do que é o Listener, não tem como a gente falar de Listener sem falar sobre o Oracle Net Services, tá? O Oracle Net Services, quando eu falo, basicamente é uma suite de componentes de rede, tá? Então a gente está falando de diversos elementos ali de redes que compõem o Oracle Net Services, tá? Os serviços de networking, de fato, do banco de dados Oracle, tá? E o Listener é basicamente um desses componentes, tá? Que é um componente fundamental, um componente realmente primordial para você conseguir acessar o seu banco de dados, que a gente vai estar explicando isso aqui agora, tá? E aí, entrando mais especificamente no Listener, né? Basicamente ele é um processo do lado do servidor, tá? Um server-side process, que basicamente ele vai estar ouvindo as requisições que estão sendo encaminhadas pelos clients, tá? Então você tem um client e um server. Quando você está pensando numa arquitetura de conexão do banco de dados Oracle. Então, o client basicamente são as pessoas que vão conectar remotamente no seu banco de dados, e o listener é um servidor, ele basicamente é um processo ali do lado do servidor, que ele vai estar ouvindo as requisições, tá? Então, essa é realmente a funcionalidade do listener, ele está ouvindo realmente as requisições, e esse cara vai realmente conseguir estabelecer as conexões que estão chegando naquele banco de dados, tá? Então ele vai basicamente estabelecer esse contato e fazer a comunicação, o caminho entre um cliente e a instância de banco de dados, tá? Então é um elemento fundamental quando a gente fala dentro da arquitetura do Oracle Database, que se o listener não estiver no ar, as conexões externas não vão conseguir chegar no seu banco de dados, tá? Então muitas vezes você não vai conseguir conectar de fato no seu banco de dados, tá? Existem algumas formas de você conseguir conectar no seu banco de dados sem passar pelo listener, tá? Isso é possível, que é chamado de uma conexão bequeath, onde você localmente, se você tiver dentro do servidor de banco de dados, tá? Você pode conectar, mesmo se o listener estiver fora, tá? Então você tem essa possibilidade, mas você só vai conseguir fazer isso de forma local. Se você está falando de uma conexão externa, você realmente vai ter que utilizar o listener para poder conseguir chegar no seu banco de dados e conseguir acessar o seu banco de dados, beleza? E basicamente existe também um processo background, tá? Quando a gente está falando dentro da arquitetura de uma instância, né? O que é uma instância Oracle? É a alocação de memória mais os processos background. E existe um processo background específico que ele realmente é o cara responsável por estar registrando na sua instância, basicamente, a comunicação, tá? Então, ele consegue fazer o registro, basicamente, da sua instância e do listener, tá? Então, o LREG Process, basicamente, é um processo background mandatório que ele vai estar, basicamente, fazendo aquela comunicação de registrar a sua instância naquele listener específico, tá? Então, normalmente, você, por padrão aí, se você tem essa configuração automatizada, né, de você conseguir startar o banco de dados e o LREG, ele vai estar fazendo basicamente essa comunicação aí de estar registrando a sua instância específica naquele list. Se a instância não estiver registrada, ele não consegue estabelecer uma conexão, tá? Então, esses são pontos importantes que eu queria trazer aqui para vocês entenderem realmente a importância de você entender a arquitetura do Oracle Database, tá? Depois do listener, a gente tem vários elementos aí dentro do Oracle Net Service. Se você é um aluno da DBO Assembly, lá dentro a gente consegue aprofundar muito mais sobre esses temas, tá? Onde você consegue entender o que é um serviço, o que é um TNS Names, como que se configura o listener, né? Principalmente na prática. Aqui no nosso canal, nosso objetivo é realmente trazer conceitos para que você entenda, mas
quem é aluno realmente consegue, a gente consegue mostrar a prática, consegue mostrar a mão na massa e consegue mostrar a coisa acontecendo ali para que você consiga associar o conceito junto com a prática. A gente acredita muito que a teoria e a prática ela tem que andar lado a lado para que você realmente seja um especialista, para que você consiga realmente entender. Eu nunca vi um especialista em banco de dados Oracle que se tornou um expert simplesmente vendo slides. Não é possível. Realmente o cara tem que ter a prática também de saber ter o conhecimento para estar à frente de grandes projetos, tá? Então, basicamente, isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre o listener, o quanto que é importante que você tenha esse componente realmente atuando aí na sua arquitetura, entender quando o listener está fora, quando o listener não está fora, o que você deve fazer, para que serve o listener. Então, o objetivo desse vídeo foi realmente esclarecer sobre esse ponto para você que ainda não conhece a arquitetura do Oracle Database, tá? Mas é importante a gente falar que antes existia um treinamento só de OracleNet, que é um treinamento de uma semana, falando sobre esses componentes. E hoje, nesse universo que fala muito de cloud, etc., isso é abordado de uma forma muito superficial. E muitas vezes, muitos profissionais não entendem os conceitos do que está rolando ali quando se fala da arquitetura do Oracle Database. Então, é muito importante que você entenda o conceito, mesmo nesse ambiente de cloud, que até mesmo na nuvem você vai ter um listener, você vai ter a necessidade de realmente ter um listener ali na frente da instância para ele poder realmente estabelecer essa conexão, esse caminho com o seu banco de dados e para que os usuários consigam estar chegando realmente nos seus dados, tá? Lembrando, pessoal, a gente está fazendo vários podcasts aqui que complementam esse assunto, tá? Então, muitas vezes, até falando sobre a possibilidade de ter vários listeners ou não, a gente está fazendo uma série de podcasts e muitas vezes a gente dá uma preferência para quem é aluno da DBLCM. Então, se você é aluno, cara, coloca lá na comunidade qual que é a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida pode se tornar um tema de podcast aqui para a gente poder estar aprofundando, para a gente poder estar te ajudando quando o assunto é banco de dados Oracle. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível, tá? Uma experiência de áudio também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict. Então assine também a DBLCM nessas plataformas, porque lá a gente vai conseguir te ajudar bastante quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!